Continuando aqui então, o curso e agora nós vamos ver uma função um pouquinho mais complexa que as outras que a gente viu. A gente já viu soma, média, mínimo e máximo. Agora a gente vai ver a função C. Vamos ter uma planilha rápida mostrando um orçamento, né, com valores que foram gastos em água, luz, telefone e alimentação ao longo dos meses de janeiro e dezembro, com seus respectivos totais por mês. E agora eu vou fazer a soma da soma dos totais do mês para ver quanto que foi gasto no ano inteiro. Então, eu seleciono lá, é igual soma, seleciono todos eles e descobri que no ano eu gastei R$ 7.632 somente em água, luz, telefone e alimentação. Uma coisa que é interessante para que vocês vejam é o seguinte, deixa eu deletar aqui, sumir, obviamente ele não vai somar em branco aqui. Se eu quiser pegar, ó, soma de D5 a G5, de D5, né, até G5, então somei 4 números aqui, né, ó, estou somando esses números. Para que você copie essa fórmula aqui e some toda essa linha e coloque o resultado aqui, é muito simples. Se você for aqui na pontinha verde e arrastar, clicar e arrastar até o final, ele vai copiar essa fórmula para todas as linhas e em vez de somar D5 a G5, vai somar D6 a G6, depois D7 a G7 e assim por diante. Porque ele vai andar linha a linha com você. A gente não está travando célula. É uma parte para o Excel intermediário. Quando eu faço isso, ele faz com que todas as células sejam somadas e o resultado seja final. Então, total geral, o meu total geral é esse daqui. Para que funcione a fórmula C, eu vou estipular aqui uma coisa que é meio virtual. Eu vou dizer que meu limite de gasto naquele ano, na verdade, foi de 8.000, ok? É visível que esse limite de gasto não estourou o limite máximo que eu podia ter gasto, certo? Mas se eu quisesse fazer alguma coisa, um tipo de alerta que me mostrasse se eu passasse, e se eu mudasse o valor aqui e me mostrasse se eu passasse, então existe alguma fórmula para isso. Existe a fórmula C. A fórmula C ela compara uma situação e vai te dar uma resposta se sim ou se não. Então por isso que chama-se fórmula C. Para isso eu vou selecionar todas essas células aqui, vou mesclá-las para ficar uma célula grandona, certo? Que eu possa digitar nela, ou fazer com que nessa célula o texto fique alinhado exatamente no meio, né? E vou escrever aqui nessa célula uma fórmula, certo? Então, igual a fórmula SE, que é a fórmula C, apareceu aqui embaixo a fórmula C, verifica se uma condição foi satisfeita, retorna o valor verdadeiro e retorna outro valor se for falso. Quando você clicar duas vezes, ele vai falar o seguinte, essa fórmula C ela tem que ter um teste lógico, ela vai ter que me retornar um valor nessa célula que ela vai assumir um valor se verdadeiro e vai assumir um valor se esse teste falhar. Então, o que é o teste lógico? Eu posso comparar, por exemplo, o valor desse cara aqui com esse cara aqui, por um meio lógico. Quais são os símbolos lógicos? Menor que, igual a, maior que, menor igual, maior igual, certo? E assim por diante. Então, vamos lá. Eu vou falar que se esse limite aqui, certo? Se essa célula aqui, se esse valor que eu digitar aqui for maior, ó, o boquinha ali do jacaré, né? Pegando maior sempre. Se esse valor for maior do que eu gastei no ano, se esse valor for maior do que eu gastei no ano, você vai fará uma coisa para mim. Se ele não for, você dirá para mim outra coisa. Então, se o meu limite é maior do que eu gastei, então tá tudo ok. Então, eu posso colocar uma mensagenzinha lá, estou ok. Não passou. Aprovado, né? Isso é a questão vale para média de escola, por exemplo, também. E se for falso, se eu tiver um limite, o número do limite for menor que o total que eu tenho, eu vou retornar um outro valor. Então aqui vejam que aqui embaixo ainda está negrito o teste lógico, ou seja, aqui eu ainda estou inserindo as informações na função C para que ele faça para mim e me retorne se é verdadeiro ou não. Para que eu passe para a próxima etapa aqui, eu tenho que bater o ponto e vírgula. Quando eu bato o ponto e vírgula, ele saiu do teste lógico e falou valor se verdadeiro. Então essa célula que está selecionada aqui, ela vai assumir o valor se essa informação for verdadeira. Se esse valor aqui é 17 for maior que esse cara aqui, então você vai escrever uma certa coisa para mim. Para que escreva, nós temos que colocar aqui entre aspas. Coloque aspas, tá? Porque daí você vai criar um texto. Ou você pode colocar um número, assim, por exemplo, se isso aqui for maior que esse, toda essa célula aqui vai valer o número 1. Não é muito interessante você colocar isso
numa questão para você mostrar um alerta, ok? Então vamos lá, coloque aspas e eu vou escrever que estou no limite, ok? É uma frasezinha e fecha as aspas. Então, se E17 for maior que H17, eu vou escrever nessa célula aqui estou no limite. E se não for, para que não seja, a gente tem que pular para essa parte do valor se falso. Então, a gente usou o ponto e vírgula para passar do teste lógico para o valor se verdadeiro, nós usamos o ponto e vírgula novamente do valor verdadeiro para o valor se for falso. Então, se for falso, ou seja, se esse valor aqui acaba sendo maior que esse cara aqui, né, eu estourei o meu limite. Então, eu coloco aspas novamente e coloco estourou o limite, ok? Então, se esse cara aqui for maior que esse cara aqui, né, que está agora encoberto pela forma, está no limite. Se não for, ele estourou o limite. Você fecha o parênteses e você dá Enter. Estou no limite porque esse valor aqui é maior que esse cara aqui. Agora, se eu reduzir este limite meu para 7.000, automaticamente isso aqui vai fazer o que para mim? Dizer que estourou o limite. Então é para isso que funciona a fórmula C, para que você compare uma situação, certo? E mostre para o usuário essa situação, ok? Eu vou só puxar um pouquinho para o lado para que essa linha saia do caminho, para que não atrapalhe a gente, né? Então é assim que funciona a fórmula C. Recapitulando, você abre a fórmula C igual a SE, clica duas vezes, ele abre o parênteses, você vai fazer um teste lógico aqui, né? E vai dizer se estourou aqui o limite ou não, escrevendo ponto e vírgula. Se realmente for maior que esse aqui, for maior que esse, você não estourou. Se esse aqui for maior que esse aqui, então você acaba estourando, então é o valor contrário. Esse teste lógico aqui pode ser feito de várias formas. Por exemplo, se eu colocar igual, tá? Então, se E17 for igual a H17, então se essa célula for igual a essa célula, vai dizer que eu estou no limite. Se não, estourou o limite. Então, eu posso dizer que, vamos trocar aqui a frase, por exemplo, são iguais, né? Iguais. Ué, se uma é igual a outra, então são iguais. Se não, não são iguais. Deixa sem acento, tá? Ok. Não são iguais, porque 7.000 é igual a 7.632? Não é. Agora, se eu digitar 7.632, são iguais. Então, você pode fazer vários testes aqui. Ah, mas se eu quiser fazer um negócio que é menor ou igual, você faz assim, ó, menor, igual. Se essa aqui for menor ou igual, você pode dizer que, né, de novo falando na questão do limite, estou no limite. Se não for igual, se o limite não for maior ou igual que esse cara aqui, estourou. Estou no limite, porque as duas são iguais, certo? Se eu colocar uma vírgulazinha a menos aqui, ó, 31, estourou o limite, por causa que passou R$1 a mais. Então é assim que funciona a nossa menina, que é justamente a fórmula C. Além disso, você pode travar algumas coisas. Eu fiz essa aqui ser igual a essa célula, mas digamos que eu não precise nem dizer o limite. Então, se o limite, né, que é o E17 aqui, eu sumir e colocar um valor qualquer, 8.000, então ele só vai se considerar se essa aqui for maior ou menor que igual a 8.000, entendeu? Porque aqui é um valor que eu digitava, ele pegava o valor e colocava no fórmula C. Então aqui, ó, estou no limite. E como eu coloquei 8.000 lá, se eu colocar 8.100, ele vai falar que estourou o limite, justamente porque a fórmula está travada em 8.000. Não é muito recomendável fazer isso, a menos que você saiba muito bem o que você está falando, né? 7.600, por exemplo. Estou no limite. Feito, pessoal. Então essa é a fórmula C, de uma forma resumida, rápida e simples. Lembrando que o pessoal tem muita dificuldade em fazer o seguinte: igual SE, certo? Clica duas vezes. Você escreve teu teste lógico, por exemplo, essa aqui ser maior que esse cara aqui. E se você quiser pular, você tem que apertar o ponto e vírgula, ok? Para que você jogue um texto aqui, você tem que escrever o texto aqui, entre aspas. Não esqueça entre aspas. Aperta ponto e vírgula e vai para o texto se for falso. Fecha aqui, né? E daí você fecha o parênteses, ok? Feito? Então essa é a ideia.
A fórmula C vai ser estudada mais no curso de Excel intermediário. No momento, eu agradeço vocês pela atenção e se vemos aí na próxima aula, que daí a gente já vai começar um pouquinho com a parte de PowerPoint.